Boa tarde, Soninha. Boa tarde, Mary. Osvaldo, entrou cedo hoje, hein, Osvaldo? Luciana, Santos, tudo bem? Foi a primeira, Soninha. Olá, Luciana Fará, tudo bem? Marcelo Bogo, mais uma vez. Chama logo a Raquel, que a Raquel já está na área, né, Raquel? Vamos chamá-la logo. Pronto. Tudo bem, Soninha? Ih, Raquel tá toda cheia de, de árvore aí. Pô, que paisagem é essa, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pô, lindíssima. Então, é, Parabéns. Tudo bem, dona? tudo bem, é o quintal da casa da minha filha. É mais fácil estar Que aqui, bom, porque é lindo. menos barulho. Pô, lugar lindo, parabéns. Lindo, 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 lindo. Boa Obrigada. tarde, tudo bem, Raquel? Tranquila, graças a Deus. Família tá Tranquilo. boa. É assim, Isso que é bom. tranquilo dentro de casa, com saúde, isso é importante, mas Isso. mal quando a gente abre a janela, ou a janela da TV, ou a janela da vida, e vê essa desgraça no mundo inteiro, né? Verdade, né, Então, Raquel? muito difícil, muito difícil. Verdade, Raquel. Esperar um pouquinho o pessoal entrar um pouquinho, sabe, Raquel, para poder a gente começar. Primeiro, eu quero te agradecer, né, claro, por ter aceitado participar desse momento para a gente aqui, que é, né, nessas lives que a gente está fazendo, que é um aprendizado muito grande para todos nós. Entendeu, Raquel? Poxa, eu estou aprendendo muito depois que a gente começou a fazer isso. Cada hora que eu converso com um aqui é um aprendizado para a minha vida, sabe? Eu acho que é um momento que todos nós, né, Raquel, estamos aprendendo muito. E nada melhor do que aprender com o outro. Nós somos, né, nascemos, por exemplo, nós vivemos em sociedade. E conversar com o pessoal da dança, sabe, sobre dança, a gente aprende muito. Né? Então, quero te agradecer É, muito por você estar aqui com a gente. mas eu também tenho que agradecer, Marquinhos, porque é, eu estou aqui nessa live pelo seu convite e por extensão da Carlinha e da Gabriela também, que qualquer coisa que seja relacionado com a Gabriela, eu vou estar sempre perto. Coisa, não quero Obrigado. diminuir ninguém, mas vocês são os pais, eu tenho obrigação. Vocês confiaram em mim, sendo excelentes professores, deram sua filha para que eu pudesse cuidar dela. Então, para a Oi. vida inteira, eu vou ter o respeito a vocês. E acredito de vocês também. Depois estou aqui pela dança, né? Pelas histórias da dança, por tudo que passa na dança de salão, não me fazendo mais importante, mas todas as pessoas que passaram e passam na dança, e em respeito também às pessoas que estão aqui com vocês, comigo, com a gente nesse momento. Então também lhe sou grata, porque com tantas pessoas para você convidar, pessoas tão importantes na dança de salão, importantes para mim não é de vamos dizer, de alcance nacional ou mundial, nada disso. Importante é ser o aluno, importante é aquele que te escuta, aquele que toca no baile. Então, tantas pessoas importantes, você abre um espaço para que eu possa chegar. Então, muito obrigada mesmo por você e estar me dando essa oportunidade de falar com as pessoas através de você. Bom, Raquel, olha só. Não vou. Você sabe que depois a gente vai, ao longo da nossa conversa, as coisas vão acontecendo normalmente. Uhum. Você disse tudo, né? Nessa introdução sua, você já disse tudo. E realmente, aquilo que você disse, os alunos, os nossos bolsistas, a nossa família, todas essas pessoas são importantes na nossa vida, principalmente nós que dançamos, nós que gostamos da dança. Por isso, até, Raquel, que eu fiz questão de fazer esses convites para alguns alunos lá na academia também, e conversar com eles, Raquel, justamente para sentir como é que. Uma coisa, Raquel, é a gente sentir. Você é profissional de dança, eu também, né? Então é a coisa da gente sentir. Outra coisa são eles.
Então, eu fiz questão de trazer também o olhar deles. Entendeu, Raquel? E eu jamais poderia deixar de saber o seu olhar, né? O seu olhar da dança, não só isso, né? Dessa importância, sabe? Eu conversei, quando eu liguei para você, eu conversei, falei, Marquinhos, eu comecei tarde na dança. Eu também comecei tarde, Raquel. Eu comecei com 30 anos, quase, 29 anos. Quer dizer, então, muita coisa. A dança tem uma importância muito grande na minha vida. Então, eu fiz questão de falar com você, até pelo respeito que eu sei que é recíproco, mas você é para mim, tá, Raquel? Para mim, sem puxar saco nenhum, você é uma celebridade na dança. Então, com todo mundo que tem aí, eu sei do seu trabalho. Você já estava na minha listinha já há muito tempo. Eu tinha que trazê-la. E graças a Deus eu consegui, porque eu sabia que você é essa pessoa maravilhosa. Por isso, feito você disse aí, a minha filha, ela com 4 anos de idade, 4 anos e pouco, eu ficava com você, Raquel, quando eu vou poder colocar minha filha para fazer aula contigo? Hoje ela está com 21 anos, vai fazer 22. Tu vê há quanto tempo tem isso. Mas aí vamos começar devagar, já estamos aí com 24 pessoas, então já dá para a gente começar, Raquel. Agora as pessoas que forem entrando, elas vão entendendo algumas coisas. Claro, Então vamos começar. Eu quero que você comece. Pode falar alguma coisa, pode falar o que quiser. Primeiro, eu agradeço você por me colocar no hall de celebridades, mas, na verdade, celebridades sempre foram as minhas crianças que me projetaram. O trabalho que eu faço com elas é uma responsabilidade minha que eu tenho que ter com quem eu quero ensinar, mas a projeção que elas têm através de um corpo mais livre, mais autônomo que elas todas mostram quando se apresentam, ou dentro da academia, escondidinha, aquelas que não querem nem chegar perto de palco, nem de nada. Então, eu agradeço você, mas, na verdade, eu estou agradecendo muito mesmo. São as minhas crianças, meus adolescentes. Tá bom. Raquel, então vamos começar. Olha só, eu não vou conseguir fazer... Eu sou um cara, eu falo para a Carla que eu não consigo fazer muita coisa junto. Eu sou aquele cara muito lento, meio retardado até às vezes, um pouco de raciocínio. Então, o que acontece, Raquel? Pô, vão ser tantas homenagens aí, eu já comecei a ler algumas aqui que eu não vou conseguir ler todas. Infelizmente, eu quero conversar contigo, porra, vai ser uma merda, porque para poder ler todos esses elogios que estão fazendo para você aqui, me agradecendo por estar fazendo essa live, que você é emocionante. Tem uma série de coisas aqui, Raquel. Ó, muito obrigada. Eu vou sentir muito, mas tem lives que eu não consigo ler tudo e agradecer a todo mundo. Né, eu até esqueci, você me emociona, até esqueci de colocar a nossa foto aqui, mas eu vou já colocar a nossa foto aqui, tá, Raquel? Porque a nossa foto, para a gente poder ficar bem bonitinho ali, você tá linda nessa foto aí, ó, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Olha lá, tá vendo? Então, vou deixar a nossa fotinho ali, para poder ficar maneira. Então, aí depois, a hora que você puder ir lendo também, Raquel, a hora eu vou interceder um pouquinho, só para a gente falar algumas, né, aí maravilhosa, além de tudo, muito humilde. A Isolda está dizendo, a nossa amiga aqui, Jaime, Raquel é uma pessoa iluminada com a qual tive a oportunidade de conviver profissionalmente. Rafaela, sou muito grata por tudo que ela fez. Vou ficar lendo só as coisas aqui para você, Raquel. Sinto muito, mas obrigada. A coisa vai ter que funcionar assim. Mas vamos lá. Raquel, então, aos poucos nós vamos desenvolvendo. Então, olha só, Raquel, na realidade, o que a gente quer? A gente quer, né, conhecer um pouco da importância da dança na sua vida. Ah, Marquinhos, mas eu comecei a dançar tarde. Olha só, não importa, eu quero saber como é que foi isso, como é que você chegou na dança, sabe, Raquel? O que te levou a dançar? Como é que você chegou nesse mundo? Que você já era, né? Eu não vou nem falar aqui muito, porque senão, né, a coisa Aí, Raquel é muito amor na dança de salão. E o Doca. Pô, Raquel, ó, das melhores profissionais de dança de salão. Pô, super charmosa para dançar. Tem aí, ó, não é só para você, não. Marquinhos, Raquel, é um grande nome e uma grande referência para muitos. Tá vendo, Raquel? Então, obrigado. Como é que você conseguiu fazer isso? Porque você, eu trabalhei na Eletrobras 38 anos quase.
E na dança, eu fiquei algum tempo, também estou algum tempo, mas os elogios que eu recebo normalmente é na dança. A dança me dá essa gratidão toda. Então, para você, sabe, Raquel, que você, feito você mesmo disse, né, começou já com. Pô, eu queria que você falasse sobre isso tudo que está acontecendo aqui na nossa live, né, esses elogios todos, e eu tenho certeza que não está nem perto de 10%, de 5% do que você merece. Entendeu, Raquel? Então, Ok. pode falar, Raquel. Nós dois vamos ter um problema sério nessa live. Você fala muito e eu falo muito também. É verdade. Mas pode Bom, falar. eu assisti uma vez no programa da Ana Maria Braga, num dos raros momentos. E ela jogou na parede. A bola vazia, logicamente, não voltou, né? E a bola cheia bateu e voltou para mim. Então, o que eu quero dizer é que essas pessoas, eu estou com 2 bolas na mão agora. Essas pessoas que estão me elogiando tanto, está batendo e certamente está voltando para elas, porque são coisas que elas têm nelas mesmo e conseguem ver nas outras pessoas. Então, acredito que é isso. A bola murcha são aquelas pessoas que querem colocar a outra para baixo, né? E acaba não atingindo o alvo necessário. Mas muito obrigada a todos os elogios e vamos à minha história. Eu sou de Volta Redonda, uma cidade 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Há muito tempo atrás, quando eu tinha 41 anos, não tinha van naquela época, então nós viemos de Kombi da minha cidade, que eu já reunia as pessoas. Eu era professora universitária em Volta Redonda e já tinha movimentos, já tinha projetos sociais dentro de Volta Redonda. Então peguei uma turma, né, pagante, lógico, nós temos que pagar, e viemos ao show do Canicão via Elba Ramalho, por quem eu tenho uma admiração muito grande. Quando eu cheguei no show, que foi no Canicão, estava escrito assim na porta, Elba Ramalho, aquela foto dela lindíssima, e embaixo, bem pequenininho, Carlinhos de Jesus. Na verdade, eu vi que tinha o nome do Carlinhos quando eu saí. Eu não tinha visto o nome do Carlinhos. Eu só via aquilo que me interessava, que era Elba Ramalho. Minha mãe sempre diz, a gente olha o que a gente procura, a gente vê o que a gente procura. E ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não viram. Bom, começou o show da Elba Ramalho, aquela loucura dele toda, aquela frenesi que ela causa nas pessoas, em mim então, com músicas regionais, eu estava adorando, até que o canalha do Carlinhos de Jesus apareceu. Quando este canalha apareceu, eu não consegui mais ver a Elba Ramalho, eu só tinha olhar para ele. Eu falava, gente, mas que coisa mais linda, mas olha que homem que dança ali. Eu não sabia nem quem era Carlinhos de Jesus. E aí perguntei, quem é esse cara que está dançando aí? Qual é o nome desse dançarino? Do meu lado só tinha meu povo, ninguém sabia quem era ele. Não que as informações não chegassem tão rápidas, mas a gente era interior e não tinha essa ligação com a dança de salão, não existia em Volta Redonda. Então, eu depois, como ele dançou junto com ela, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer esse negócio, eu quero dançar igual esse homem. Na verdade, hoje eu entendo cada vez mais que a gente não tem que dançar igual a ninguém, mas ele foi o meu motivador. Eu ainda passei 2 anos em Volta Redonda e quando fui convidada para dar aula na Universidade Gama Filho, achei uma excelente oportunidade e vim para o Rio de Janeiro. Nas minhas primeiras andanças no Rio de Janeiro, eu passo na Rua da Passagem e vejo lá a Casa de Dança Carlinhos de Jesus. Falei, meu Deus, o cara que dançou com a Elba Ramalho. Desci. Desci imediatamente, subi aquelas escadas íngremes que existia naquela lá e fui falar com a pessoa que me atendeu. Eu quero dançar com o Carlinhos. Ele estava começando a subir, estava com a pipa solta, estava lá no alto. E o cara falou, lamento, com Carlinhos você não pode dançar nesse momento, ele não está aqui, ele foi até delicado, mas você tem par? E eu falei, meu Deus do céu, onde que eu cheguei? Disse que está no Rio de Janeiro. Onde que eu vou arrumar um homem Raquel, para deixa eu fazer uma dançar comigo? perguntinha, Raquel. Essa quando você foi na Rua da Passagem, né? Ali em cima, ele era em cima, ele era no clube ou ele já era embaixo? Não, era lá em cima. Era no Alvorada, né? Era no Alvorada, tá. Aí, então, eu desci aquela escada, mas me sentindo a última das mulheres.
E quando desci, não prestando atenção nas escadas, eu tropecei e fui não rolando no chão, mas eu fui tropeçando, Tô tropeçando, pensando. tropeçando, e quando bati, encostei num homem e a marmita dele caiu. Quando a marmita caiu, partiu a marmita no meio, partiu, me desculpem, aquela comida jogada no chão, eu fiquei passada. Falei, não, não, senhor, me desculpa, o senhor me desculpa, eu vou pagar uma outra comida. Não, não precisa, vá, vá, vá. Ele aceitou. Depois fomos numa padaria que tinha perto lá e Sim, fui lá e comprei a comida para ele, aquela comida já pronta. E ele falou, mas por que a senhora está tão triste? Eu falei, e contei a história que eu te contei. É preciso ter um homem. O senhor imagina que eu sou desquitada, chegando no Rio de Janeiro, tem que ter um homem para fazer a coisa que eu gosto, que eu quero gostar. Aliás, eu nem gostava ainda, só tinha atração fatal. Aí, então, ele falou, acabou de arrumar, eu vou dançar com a senhora. Caraca! Eu não acreditei. Ele era um funcionário da Conlurb, barra lixeiro, e ele me deu essa oportunidade. Agora tu vê, Raquel, só um minutinho, Raquel. Olha bem que coisa incrível, né, Raquel? Isso, a dança faz isso que você está falando. Ele, você acabou de dizer agora que é um trabalhador, né? Vamos dizer assim, né? Da Conlurb, e você é uma professora universitária. E olha que coisa. Não, a dança faz essas coisas, né, Raquel? É bom a gente ressaltar, só para você ver a tua humildade, feito alguém já comentou aqui na live, da tua humildade, e isso também é responsabilidade da dança, né, Raquel? É. E este homem, que até então para mim era simplesmente um homem, um lixeiro, nós voltamos, já com a comida bem amarrada, voltamos lá e eu falei com um funcionário que tinha do Carlinhos, falei assim, aqui está meu homem. No sentido mais debochado possível, né? Porque eu achei já aquilo um absurdo. Bom, esse meu grande parceiro ficou 1 ano comigo na Casa de Dança Carlinhos Jesus. E depois ele disse, eu estou aqui, eu ficaria aqui mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, até você se sentir bem. Ele não era mais só meu parceiro, passou a dançar com todo mundo, como a própria dança nos permite, né? E com 2 meses de aula, o Carlinhos me chamou numa salinha que tinha no cantinho lá da academia, com a Raquel, esposa, e disse para mim, eu gostaria que você fosse professora na casa de dança. Vem cá, Raquel, isso que eu ia te perguntar agora. Eu ia te perguntar isso, a Rafaela está perguntando que ano foi isso, mais ou menos. Tu lembra que ano foi isso? Deve ter sido pelo ano de 1972. 1992, desculpa. 92. Tá, eu imaginei que fosse isso. Eu ia falar lá pelos anos 90 e pouquinho. Tá bom. Mas olha só, eu tinha mas 92 você anos. quando entrou para a dança, você já tinha. Claro, você é professora universitária, você, estudiosa e tal. Você já tinha essa vontade de trabalhar com dança? Ou você foi para aprender simplesmente porque você estava a fim de aprender? Você gostou da arte? Não, eu tinha dança como conteúdo pedagógico nas aulas de educação física. Então, eu trabalhava com danças populares, danças clássicas, danças Tá. Essa regionais. parte a gente não conversou, Mas não tinha aproximação, não era a minha dança, era a dança dos meus alunos. Eu achei até muito interessante uma coisa que o Carlinhos falou há pouco tempo. Ele disse assim, eu sempre dei aula para os alunos, e a Raquel sempre deu aula com os alunos. Então, a minha participação na dança chegou até um viés da dança de salão na minha época, mas como a dança da corte antiga. Né, da corte, quando o Brasil chegou aqui, nós falamos sobre essa dança da corte. Mas eu não tinha acesso ainda a informações e paixão pela dança de salão. Então, quando o Carlinhos me chamou, eu falei, Carlinhos, desculpa. Eu, muito preocupada com o conteúdo, disse, mas eu não sei nada de dança ainda. Ele falou, mas você sabe ensinar. Aquilo me deu uma responsabilidade maior. Mas por que ele via isso? Porque quando acabava a aula de dança, algumas pessoas não tinham ido na aula no outro dia e eu ficava ensinando no cantinho da academia. E às vezes, no meu grupo, as academias cheias, né? Lotadas as academias. Muitas vezes eu reunia muitas pessoas, às vezes mais pessoas do que estavam no salão. E ele, um cara inteligente, né, falou, essa mulher aí pode começar a me atrapalhar, vamos pôr ela para dentro. Eu que brinco com ele.
E aí eu comecei a dar aula na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, aprendendo muito com a Estelinha Cardoso, aprendendo muito com o próprio Carlinhos, aprendendo com todo mundo. E fiquei professora na Casa de Dança há muito tempo. Só que eu fui ao carnaval e nesse dia eu vi o Jimmy dançando em cima de um queijo, né? Dançando com a Yolanda. Eu enlouqueci, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo ato de criar. Eu não gosto de ver nada, mas eu vou falar da dança, dentro de formas, onde o meu corpo tem que tomar a forma do corpo do professor e a dança do professor. E eu vi no Jimmy uma dança muito livre, naquela época. Tenho hoje minhas restrições, mas eu tenho que dizer a ele, não aqui. E ele também tem a minha, nós fomos inimigos mortais, meu arqui-inimigo. Como é que é? Peraí, não entendi. Como é que é? Vou chegar aí. Aí, então, acabou o carnaval não, acabou a escola de passar, eu dei a volta e procurei esse cara, e por coincidência, quando eu parei para comer um cachorro quente, ele parou do meu lado. Falei, você não é a pessoa que estava dançando? Eu já tinha visto ele na casa de dança, ele ia. Você não é a pessoa que estava dançando ali? Ela falou assim, o próprio Jimmy Oliveira, o seu Salvador. É bem ele, jeito dele, gaiato, usado dele. E aí, ali, eu negociei com ele 10 aulas com ele. Né? No outro dia previsto, ele foi na minha casa para me dar aula e eu já estava encantada, né? A professora da casa de dança, falei com o Carlinhos, ele falou, Raquel, passarinho que vive em gaiola não aprende a voar. Vai dançar onde você quiser, com quem você quiser. Quando tiver prioridade, necessidade para casa, eu gostaria que você desse a prioridade para a gente. Mas dança com quem você quiser. Você não tem que ficar na nossa gaiola. E aquilo me entusiasmou. O Jimmy foi a primeira aula, a segunda, a terceira. Quem é o Jimmy? Sumiu. Deixa comigo, cara, eu vou te achar de qualquer jeito. Nessa época, ele estava negociando com o Fernando Macedo para ter o Fernando abrir a academia e ele ser o professor e ele ser o sócio. E eu fui atrás do Jimmy, achei, e os dois estavam conversando numa outra academia que ele dava aula lá em Botafogo. Ele estava começando uma academia, numa academia de ginástica. E ele falou, a gente conversou bastante ali, eu falei, não, você sumiu, não, ou me dá o dinheiro de volta, ou se vira, vai aparecer para me dar aula. E aí, então, o cara, Fernando, que eu não conhecia, me disse assim, eu abro academia com você, mas ele não me conhecia, ela vai ter que ser a professora que vai dar aula com você. O Jimmy ajoelhou nos meus pés e implorou para eu dar aula. Imagina, eu no mato sem cachorro, professora da Casa de Dança Carlinhos de Jesus, e o Jimmy dependendo de mim para abrir essa academia. Não da minha dança, que fique bem claro. E aí, então, fechamos. Falei, me dá um tempo, me dá um dia, que eu vou conversar com o Carlinhos. Mais uma vez o Carlinhos me disse, passarinho que vive em gaiola não aprende a voar. Vai para onde você quiser. Hoje eu sou parceira, sempre fui da Casa de Dança. E passei a dar aula com o Jimmy. Com um problema acontecido entre ele e o sócio, que não me cabe dizer aqui agora, eles brigaram, se separaram. Eu achei que eu fiquei do lado do Fernando, que era, no sentido, problemas lá. Falei, Jimmy, vamos ver isso sobre essa ótica, E o Jimmy foi embora. Foi dar aula em outro lugar. Você quer vir comigo? Aí eu falei, não, eu aqui estou parando minha vida com a dança. Eu não quero mais ensinar a dançar, quero dançar, não quero ensinar. E ele disse, é bom você não ir mesmo. Não quero você comigo não, você é muito cabeça. Você precisa de ter mais pernas. Eu falei para ele, você está muito errado. Porque o que a gente precisa ter, sabe o que é? É um corpo inteiro para dançar. Um corpo que pensa, um corpo que age, um corpo que sente. Rompemos ali a nossa amizade. A nossa parceria. Ficamos 9 anos arqui-inimigos. Antes desse... Eu falei assim, Fernando, eu não quero mais, tal. Ele falou, Raquel, fica você então, fica um tempo até eu me reorganizar. Hoje ele tem 3 academias incríveis de ginástica e natação. Ele nunca foi
Ele foi um amigo do Jimmy, né? Abriu uma porta para o Jimmy. E o Jimmy, graças a Deus, também está muito bem, está na vida dele. Eu acho que são coisas que precisam acontecer para a gente tomar passos, ter Crescer, passos. claro, claro. É Né? verdade. E daí, então, eu falei assim, eu tenho vontade de dar aula para crianças. Você me permite? Aí ele, claro, então. Então, eu cheguei a ter 318 crianças comigo, lá no Catete. Só que o Fernando levou um tombo maior do que ele e o Jimmy levaram, porque quase todas as crianças que eu tinha no Catete não me pagavam, porque iam chegando na época eu estava na Globo e fazendo Eu gente lembro, eu lembro. inocente, Gente gente inocente. e cada vez aparecia mais criança, porque as pessoas chegavam para mim e falavam assim: você é a professora da Globo? Eu quero meu filho na Globo. Até tirar isso da cabeça, demorou muito. E aí eu entrei na minha vida com as crianças, fiquei no Catete muitos anos, abri também na Catete Carlinhos Jesus, quando a Gabriela chegou para mim. Ela estava na barriga ainda da Carla, num baile que eu fui seu. Você disse: quando minha filha nascer, eu quero que ela seja sua aluna. Foi, claro. E foi. E E foi. foi, né? E Eu querida, ficava, e linda. eu perguntando para você, não sei se você lembra disso, talvez a gente estava no Scala, se eu não me engano, eu perguntando Lembro? para você, Raquel, pô, quando é que a minha filha, ela já devia ter uns 3 anos, mais ou menos, É, aí você falou, Marquinhos, quando ela fizer uns 4 anos, 4 aninhos, eu falei, tá legal, daqui uma, porque ela já dançava e tal, né, Raquel? E eu, pô, claro, eu não sou professor de criança, né? A gente levava minha filha para o baile para ela dançar, o pessoal dançava, mas eu queria que ela aprendesse tecnicamente, graças a Deus, feito filho da Rafaela. Né? Você sabe que nós botamos é. o, né? E você O que que fez o trabalho. acontece, o que acontece, e que eu não gosto muito, eu gosto num baile, por exemplo, você dançar com uma criança, eu acho que o baile é o espaço mais democrático que existe, ou Sim, deveria ter, para a gente colocar em prática a arte que nós temos. Mas eu não gosto muito, por exemplo, de uma apresentação de um adulto com uma criança. Eu acho que criança tem que viver como criança, dançar como criança e dançar com crianças na prática de aula, na prática educativa. Agora, se ela vai para um baile e alguém tira ela para dançar, ela tem mais é que dançar. Mas então, a minha preocupação sempre foi muito séria com isso, e eu acredito que tanto você quanto a Rafaela, eu tive vários filhos de profissionais de dança junto comigo, e isso aumentava cada vez mais o meu crédito, né? Porque quem melhor falava de mim eram os meus colegas da dança. Então, assim, foi meu caminhar até a dança. E hoje eu dou mais importância em promover a dança para as crianças, para as pessoas, do que a minha dança. A minha dança não que ela tenha sido abandonada, tanto é que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, fui procurar para fazer uma aula. E arrumei a academia Andrei Murari, uma das maiores academias da região. E quando fui fazer lá, me indignei, que eu disse que eu queria fazer aula de samba, o cara pôs o forró e dançou samba comigo. Falei, não vou ficar aqui não. Fui para outro projeto. Lá a mulher queria colocar meu corpo, eu com 69 anos, queria dar forma para o meu corpo, que meu corpo já estava liberto. Meu corpo estava tão liberto há tantos anos, desde que eu comecei a entender que eu sou dona do meu corpo, da minha vida, e eu não tenho que agredir ninguém com o meu corpo e com a minha vida. Eu estava dançando no Sírio-Libanês, a música da Rita Lee, aquele Te deixo de quatro no ato, te encho de amor, né? Aí eu, do meu jeito de ser, virei de lado, de costas para o cavalheiro, né? Que a gente estava dançando soltinho, virei de lado e brinquei. Pus a bunda para trás e dancei, como se fosse um funk, na época nem estava o funk. A mulher me chamou, uma mulher falou, você é imoral, você está querendo transar aqui dentro do Sírio Libanês. Eu só olhei para ela e falei assim, eu estou transando muito bem a minha dança, a senhora quanto tempo está sentada sem dançar, com o seu corpo tão morto, tão sem vida. Ela ficou louca, porque eu imagina. muitas vezes, Marquinho, eu fui muito educada, eu sou uma pessoa educada, mas não me morde que eu te avanço. E não morde também as minhas crianças, não morde um profissional que está do meu lado, eu parto para cima. Então, não tive intenção nenhuma de simular um ato sexual.
Claro, eu Eu, sei disso, eu Raquel. apenas estava dançando de forma tão livre e brincando. Depois que ela falou, eu falei, meu Deus, olha aonde ela foi, né? E, e é Mas nem, isso. Raquel, E deixa eu eu te fazer uma comecei a dançar. pergunta. Olha só, na época que você saiu lá do catete, eu lembro porque justamente foi nessa época que eu estava, a gente, né, eu e Carla, a gente estava querendo colocar a Gabriela lá para ir fazer aula contigo, e você estava no catete. E eu também, para te confessar, com toda sinceridade, eu sempre achei teu projeto maravilhoso para trabalhar com criança, né, você é uma pessoa que, pô, né, conhecedora, estudiosa. Aí você saiu do catete, foi quando você passou da aula para criança lá na academia do Carlinhos Jesus. Porque foi lá que eu coloquei a Gabriela para fazer aula. Isso, Não isso. foi isso? E foi Porque você lá, saiu de lá, aí depois. Não, eu queria que tu contasse um pouquinho disso. Por quê? Porque depois tu já veio para aqui, para a academia do Álvaro. Aí eu queria. E sempre trabalhando com criança. Hoje a gente tem aí excelentes profissionais que passaram por você, né, que aprenderam contigo. Hoje estão aí com 15 anos, 20 anos de dança, aqueles que não pararam, porque agradeça, né? Tem muitos aí que tem, pô, que depois você pode até falar alguns, tá? Que estão aí. Eu acho isso legal também. Claro que aquela época era diferente. O Sírio-Libanês, eu estava falando aqui para eles, ele fechou em 2007, se eu não me engano. É, de lá para cá, muita coisa mudou. Claro que eu sei que mudou. Mas você ajudou muito a formar essas crianças, né, que hoje estão aí com 20 e pouquinho de idade. Você saiu do catete, você disse naquela época você estava criança inocente, você fez um monte. A minha filha fez parte da dança dos famosos, da dancinha das crianças, foi ganhadora. Agradeço a você também, porque você, pô, preparou também ela tecnicamente. Então, você saiu de lá do catete automaticamente e foi para o Carlinhos Jesus. a academia no Catete, ela tomou uma dimensão muito grande para a ginástica. O Fernando nunca me disse para sair de lá. Nessa época, eu fiz prova para fazer o doutorado, né? Eu tenho um mestrado em pedagogia do Foi, eu movimento. lembro disso. Você me disse. Então, eu estava fazendo, eu ainda estava com o Catete e o Carlinhos de Jesus. Eu me dividi aí. E aí, então, eu para fazer a prova do doutorado, eu tive que espremer muito meu tempo. Então, eu pensei, vou ficar onde eu posso gastar menos tempo. Onde eu tinha menor carga horária era na Casa de Dança de Jesus, porque era só um tempo pequeno naquela sexta-feira, eu ficava lá. E no Catete eu ficava de segunda a sábado, e domingo ensaiando as crianças. Então, as mães entenderam tudo, a gente rompeu, disse, quando eu acabar a prova eu volto. Ok, ok. Então, fiz a prova para o doutorado, me saí muito bem, estava na Casa de Dança Carlinhos de Jesus, quando, conversando com o Álvaro, que sempre foi um parceirão que eu tive, o Álvaro Reis, ele disse, vou te dar um espaço para você ficar lá. Inclusive, Raquel, o Álvaro, amanhã nós vamos ter aqui na nossa live o rapaz lá de Porto Velho, o nome dele é Cacá Ferreira, que inclusive ele estava na live. Cacá Ferreira, amanhã somos nós, é um profissional, tem uma academia maravilhosa lá em Porto Velho. E na quarta-feira eu vou estar com o Álvaro aqui, na quinta-feira eu vou estar com a Ana Maria Machado a falar sobre dança e de tango também. Então eu acho que isso tudo, sabe, Raquel, vai complementando as coisas, né, Raquel? Vai. O Álvaro, desculpa os outros, beijo que estarão aí na live, mas me perdoe agora pincelar o Álvaro. O Álvaro é um parceiro de muito tempo. Mas aí eu cheguei na academia do Álvaro e resgatei, de alguma forma, quando eu voltei, eu parei o doutorado. Aí eu tinha que ir a São Paulo, voltar, aquilo estava comendo meu tempo e meu dinheiro. Então, eu resgatei muitas crianças do Catete, muitas passaram a me ajudar como professores também, né? Porque eu sempre dei a força para eles. E outras crianças foram chegando, multiplicando. A própria Gabriela foi algumas vezes lá no projeto me ajudar, né? Então, ajudava como parceria, ajudava dando ideias, ajudava montando coreografia. A gente tem uma forma metodológica de trabalhar diferenciada do que existe hoje. Ainda, há também criança aprendendo como criança. Então,
Então, agora que eu vim para os Estados Unidos, mas eu quero contar 2 fatos de pessoas que estão na live. E aí, quando eu vim para os Estados Unidos, eu pensei, vou fechar o projeto. Não tenho como, meu ir e vir não me deixa ficar mais em lugar nenhum. Essa é a 24ª vez que eu estou nos Estados Unidos, num período que minha filha está aqui de 12 anos. Né? Então, eu parei mesmo com a dança com as crianças e falei com o Álvaro, Álvaro, eu vou terminar. Ele falou, não, esse projeto não vai morrer. Eu sei o quanto que ele é importante para você, para ele também, para as crianças muito mais. Eu vou continuar com o projeto, até você voltar e decidir o que você quer fazer. E eu não sei quando eu volto, mas ele está lá com as crianças, mas o que aconteceu é que logo depois veio a época, ele trabalhou com as crianças 6 meses, veio a época de carnaval, muitas delas são de escola de samba, ele suspendeu a aula e quando ele volta a pandemia. Então, ele ontem, ou antes de ontem, não, uns dias atrás, distribuiu cesta básica para as crianças do projeto. Ele continua mantendo o projeto vivo. E eu acho que foi um grande respeito dele. E você sabe, por mais que o Álvaro tenha boa vontade, ele tem competências, ele sempre teve com ele uma clientela mais velha. Então, ele está se desdobrando para dar aula para criança. Eu sei o quanto isso é difícil. É o mesmo que eu ter que pegar uma clientela de gente mais velha, mais idosa, Claro, e ter claro, tá que fazer certo. adaptações. São Claro, eu espaços sei disso. diferentes. É isso que eu. Então, a ele, minha homenagem e meu respeito, cada vez maior. É verdade, Raquel. Eu estava pensando justamente nisso, né, Raquel? Porque você é uma referência para todos nós com criança. Aí, para falar com toda a sinceridade, sabe, Raquel? Porque tem que ser um trabalho, você sabe, ó, eu também sei disso, né, Raquel? Porque eu sou formado em letras, eu fiz 2 anos de psicologia da educação, eu fiz 2 pedagogia, fiz um monte de coisa, e a gente tem que ter, né, ô, Raquel, conhecimento para dar aula para criança. Né? Não é chegar aqui, só porque é criança, eu vou dar aula, eu sou professor de dança e é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque o que acontece? Você é essa referência. Agora você saiu. Né? Você saiu, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, eu não sei, eu vou te fazer uma pergunta até meio indiscreta. Você preparou alguém? Você acha que tem alguém, sabe, Raquel, preparado para poder fazer esse trabalho? O que você acha que uma pessoa precisa fazer? O que a dança precisa fazer para poder... Porque eu acho que as crianças são o nosso futuro. Né? E não é só na dança, do modo geral. O que você acha que nós da dança deveríamos fazer, providenciar alguma coisa? O que você pensa disso? Primeiro, dizer a você que eu estive um tempo, eu fui fazer um curso na Rússia, antiga União Soviética. E tantas coisas me impressionaram, menos o sistema. Mas quanto mais a pessoa estudava, mais ela era destinada, porque ali você não escolhia, né? Ela era destinada a trabalhar com as crianças. Isso não quer dizer que um dançarino que não tenha uma formação universitária, ele não possa dar aula para as crianças. Claro que pode. Né? Sim. Isso daí tem outras questões que nós não vamos conversar agora, porque isso é mais um tempo. E então, eu acho que um primeiro passo é esse atrevimento que o Álvaro teve. E pensar, é preciso tratar criança como criança. Coreografia de criança como criança. Né? E se preparar. Eu ouvi um dia, já tenho falado muito isso, que quem levanta para ensinar tem que sentar para aprender. Claro, então, perfeito. isso é básico. Tem que começar desde criança. É básico. Tem que estudar criança, não adianta. Então, tem muitas pessoas aí incríveis. Primeiro, eu quero falar que esse meu projeto, meu e do Álvaro e tantos outros que eu já fiz, eles são sustentados nada por lei de incentivo, sempre por amigos me ajudando. E tem aí na live uma pessoa que você já entrevistou, que é a Luciana Santos, que há mais de 20 anos me ajuda mensalmente para o ir e vir das crianças do projeto.
Luciana, minha admiração, meu obrigada. E ela vai agregando pessoas, trazendo pessoas para nos ajudar. Mas o projeto de criança, raramente ele é pago. Isso desestimula muita gente. Muitos pais não acreditam que dar aula de dança de salão é um trabalho muito sério. E o professor precisa comprar pão, tomar leite, se vestir. Então, raramente não quer pagar. O que foi sempre muito diferente de você e da Carla, quando eu estava na Carlinhos de Jesus. Vocês nunca deixaram de pagar uma mensalidade da Gabriela. Por quê? Porque vocês respeitam o professor que está dando aula. No Catete eu não cobrava, no Álvaro eu não cobro, e no Carlinhos de Jesus o trabalho era cobrado, embora nós tivéssemos crianças da Mangueira lá dentro. Bom, eu quero passar por duas histórias que talvez algumas pessoas já tenham escutado, mas eu acho muito importante contar. As crianças, elas têm muita liberdade para falar comigo. Ah, eu não gostei disso, não, vou inventar outra coisa. Essas coisas assim. Sempre dei liberdade. Nunca dei liberdades para criança, mas liberdade ela tem. Então, o abuso comigo não dá. Então, elas sabem que eu sou linha dura também. Mas então, o jornal Dance News sempre me mandava edições. E eu distribuí para as crianças dizendo: eu quero que vocês leem e me tragam uma notícia na semana que vem. Guardei um número, porque a gente sabe que criança esquece. E elas foram para casa, na outra sexta-feira voltaram, e eu perguntei: hora do jornal, vamos brincar de jornal nacional. E aí pus uma bancadinha, 2 cadeiras, e as crianças sentavam e contavam histórias. Quem pensa que o ensino só passos está errado. Não sei ensinar só passos. Isso é o máximo, é verdade. O universo da dança é maior. Aí, então, elas sentavam, ela falou: a primeira bailarina negra que a outra contou: tem uma loja de sapatos lá na rua, não sei o quê. Aí chegou a Gabriela, um tico de gente, uma coisinha desse tamanho. Ela sentou lá e falou assim: abre o jornal, tá vendo esse moço aqui? Aí ela abriu, ela não sabia ler. Ela abriu e falou: tá vendo esse moço aqui? Esse moço é o meu papai. Ai, aquilo me deu um nó na garganta, uma vontade de chorar, porque também erro. Né? E ela me ensinou naquele momento que nem todo mundo lê, nem todo mundo lê. Então ela buscou a figura, a forma que ela tinha de leitura, para falar com orgulho: esse aqui é o meu papai. E o jornal continuou, né? Mas ficou mais. Outra é o Rafael, que está aí também, filho da Rafaela, me pôs de castigo na minha aula. Porque eu tirei uma criança e disse: olha, você não está obedecendo as regras que nós combinamos. Então, você senta lá na cadeira e decide a hora que você vai voltar. Só vai voltar na hora que você fizer o que nós combinamos, ok? Ok. Aí, ela foi, sentou, e o Rafael lá do outro lado, talvez com 7 anos de idade, fez com o dedo assim para mim, ó. Ele era bem assim mesmo. Eu falei: não, vem aqui. Ele: vem aqui. Eu fui. Ele falou: abaixa. Eu abaixei e falei assim. Ele falou assim para mim: senta lá de castigo também. Eu falei: eu? Por quê? O que eu fiz? Você não está fazendo o que você disse que tinha que fazer. Todos nós combinamos. Eu falei: o que, Rafael? Você falou que ia dar aula de brincadeiras e hoje já está acabando a aula e você não deu. Senta lá e fica de castigo. Você só vai voltar quando você fizer brincadeira, entendeu? Eu: entendi. Sentei na cadeira. A está para B, assim como B está para A. Gente, lembrar disso, eu escrevi no livro que eu fiz, né, há pouco tempo. Fiz 1.500 exemplares, vendi todos, não quero fazer mais. E conto essa história do Rafael. Né? A gente vai mudando os nomes, mas foi muito interessante, porque as crianças ensinam a todo momento como é que nós temos que agir. E eu passei a ter um anedotário, depois desse castigo que eu levei, eu passei a ter um anedotário e escrevendo sempre as promessas e as combinações que tínhamos. Porque eu já não tinha, e como hoje também não tenho, uma memória tão viva como tive há tantos anos atrás. Então, aprender com elas, eu acho que foi a melhor coisa para eu aprender a dar aula em qualquer lugar que eu chegue. E aí você me pergunta: quem você deixaria no seu lugar, né?
Quer dizer, eu acho que todo mundo pode ocupar lugares, todo mundo pode ocupar lugares, lugares com as crianças. Mas uma pessoa que esteve sempre muito presente do meu lado, estudou, fez graduação e se esforçou é a Márcia Rocha, de Xerém. A Márcia de Xerém, eu Ela, conheço, eu mandei ela excelente. ir para a academia. Ela Oh, tem um tratamento com criança diferenciado, né? oh, Então, ela tem o amor, tem a competência, trabalha, não precisa trabalhar na minha linha, que é isso? Tem que ter várias linhas, várias correntes para se trabalhar com criança. Mas ela é uma pessoa que dá certo com criança, né? Tanto é que o Álvaro gostaria muito que ela continuasse também lá no projeto. Mas para ela está um pouco difícil, porque Xerém, querendo ou não, é é muito caro. longe, é É muito complicado. caro para ficar. É. É. E às vezes quem pega a Avenida Brasil não sabe a hora que chega. É verdade. Mas, Raquel, eu perguntei isso, Raquel, pelo seguinte, porque a gente precisa de alguns projetos apoiados pela prefeitura, pelo governo, sabe, Raquel? E a gente não tem isso. É porque eu estava conversando com um amigo meu, eu até estou com a camisa que eu ganhei dele, é o projeto que eles têm lá, sabe, Raquel? E o governo ajuda, sabe? E a gente aqui, ninguém ajuda nada, Raquel. Por isso que eu estou perguntando, poxa, deveria ter, porque você sabe, a dança de salão, ela mudou a tua vida também. Feito, mudou a minha. Assim, em termos de, sabe, de conhecimento, você vai conhecendo gente pra caramba, você vai fazendo um monte de coisa, você vai mudando a vida de muita gente, né, Raquel? Então, eu acho que a gente aqui, você acha que o que falta para a gente fazer alguma coisa, fazer um projeto e pedir para a prefeitura a poder ajudar, sabe? Ter aulas dentro das escolas, né? Primárias, vamos dizer, do primeiro grau, entendeu? Eu Raquel, acho como é que que isso poderia funcionar? primeiro, há tempos atrás, eu apresentei para o Carlinhos uma possibilidade de um projeto, tinha que ter assinatura dele, mas na época ele não pôde realmente. Agora nós estamos em outro projeto e acredito que vai dar certo, mas no momento eu não posso falar. Mas, que eu disse, o samba se aprende em escola. A escola é do samba, esse era o projeto. Não é escola de samba, a escola é também do samba. E a gente tem que encontrar o político certo que tenha interesse realmente em criança, em dança, e que leve esse projeto com a gente para o lugar certo. Porque me preocupa muito as leis de incentivos do jeito que estavam, por isso eu nunca quis entrar, pegar dinheiro do governo, pôr a mão, colocar uma série de pessoas sérias, eu acredito. Mas eu via tanta desonestidade acontecendo que eu não quis me meter nunca nisso. Então, eu prefiro que a pessoa que me dá o dinheiro vá lá na academia e saiba para quem e por que ela está dando dinheiro. Mas eu acho que tinha, sim, a educação física é obrigatória nas escolas de primeiro grau e tenho a dança como conteúdo pedagógico. Mas os próprios professores de educação física desprezam danças, dentre elas a dança de salão. Sim, Desprezam. eu sei disso. Da aula. Então, nós tínhamos que fazer cursos específicos para trabalhar, para fazer um congresso, um encontro de danças populares, de danças clássicas, de folclóricas, de danças sociais, e as pessoas começarem a entrar nesse universo, porque assim de sopetão não acredito. Tem que ter conscientização. E eu acredito que algumas das minhas crianças que seguiram rumo, né, dentro da dança, têm feito de alguma forma muito pela dança. Eu quero citar dentre tantas pessoas, meu Deus do céu, incríveis, o Rodrigo Marques, que foi minha criança, Sim. o Gabriel Silva, que está em Portugal também, Em Portugal. Um dançarino incrível, a Tayani Barbosa, que está na República Tcheca, o Alfredo Júnior, que dá aula na Espanha. Então, tiveram crianças que tomaram rumos e encontraram um caminho. Eu tenho o Tiago, que se dedicou ao trabalho online, não é mesmo? O próprio Marcelo Grangeiro, que não foi do meu projeto, mas foi do meu projeto de vida, está aí também no mundo online, arrebentando curso, enfim, é preciso conscientizar.
dar aula para criança é tão importante quanto dar aula para todas as idades, mas só que tem que ter conhecimentos específicos. E as pessoas estão trazendo passos de dança para ensinar a criança. Claro. Ela aprende, ué. A criança aprende tudo. Mas é isso, Raquel, sabe? A minha pergunta para você foi justamente por isso. Foi, a gente fica muito preocupado com os passos de dança e a gente esquece do principal, que é a gente desenvolver, né? Nós nos desenvolvermos profissionalmente. Porque é muito bonito, pô, as pessoas irem viajar para fora e tal, mas eu acho muito melhor, muito mais bonito a gente aqui dentro ter um projeto profissional para nós. Porque eu fico olhando a nossa rapaziada toda ficando velho, né, rapaziada, né, principalmente aqueles que já têm uma certa idade. E a gente não tem perspectiva. Porque a impressão que eu tenho, Raquel, é que professor de dança não é uma profissão. Sabe? A gente teria que ter. Eu fico olhando e falo assim, poxa, deu para entender qual é a minha Claro. luta? A gente fazia alguma coisa por isso. Marquinhos, quando eu fui à Suíça com algumas crianças, a convite de uma amiga que me viu trabalhando no navio, e ela era do alto escalão lá do governo da Suíça, e ela resolveu nos levar. E lá na Suíça, quando nós fomos dançar numa escola, dançamos, apresentamos e fomos tomar um lanche. E conversando com o diretor da escola, ele me mostrou os projetos existentes dentro da escola. Eu fiquei assombrada com umas mínimas não, nenhuma oportunidade que as crianças de escolas públicas do nosso país têm. Crianças talentosíssimas, né? Mas que não têm oportunidade séria, não é para dança, é para o basquete, é para aulas reais de computação e não embromação, as piscinas existentes, nado sincronizado, como é que era? Saltos ornamentais, ginástica olímpica. Eu fiquei assim, olha, impressionada. Eu sei que a Suíça é um pedacinho, como se fosse o Espírito Santo do Brasil. O Brasil tem uma dimensão imensa e isso daí complica bastante também. Mas tudo é possível. Viu quantos respiradores chegaram? Que atenção. Sim! Raquel, quanto dinheiro que tinha nisso? Ainda bem que estão usando. Mas viram como rapidamente resolver a questão da quantidade de leitos? Bom, ainda é suficiente. Mas... A minha preocupação toda, sabe, Raquel? A minha preocupação toda, sabe o que é, Raquel? É justamente essas pessoas daqui a 20 anos, 30 anos, sabe? Aí eu fico olhando, eu falo assim, poxa, aí você vai falar assim, Marquinho, mas eu estou preocupado com a dança de salão, né? Porque eu vou para Buenos Aires sempre, tem há 7 anos que eu estou indo para Buenos Aires 3 vezes por ano, quanto mais eu vivo Buenos Aires, sabe? Quanto mais eu vivo tango, mais eu entendo que aqui ninguém faz nada pela dança de salão. Não, desculpa, um corte aí bem rente que você levou de Buenos Aires. Eu levei 32 crianças em navios temáticos, diferentes navios temáticos, com a ajuda do Francisco Ancona, que sempre me respeitou muito e respeitou o nosso projeto social. Mais interessante é que uma vez nós estávamos indo para Buenos Aires, esse navio ia para Buenos Aires, e aí 2 crianças minhas Raquel, deixa eu te fazer uma perguntinha rapidinho. Daqui a 7 minutos vai acabar a live. A gente não vai conseguir terminar. A gente pode ficar mais 10 minutinhos só, eu abrir numa outra, ficando mais 10 minutinhos, vou tomar muito... Eu posso ficar 20 minutos. Tá bom. Mas aí, então... deixa eu contar rápido. Aí os meninos estavam no elevador. Tá bom, então, vai. Quando cair, a gente entra outra vez. Aí as meninas estavam no elevador, né, pequenininhos, um casal entra e pergunta, vocês vão para Milonga? E eles falam, não, senhora, nós estamos indo para Buenos Aires. Meu Deus do céu. Eles tinham noção do que era Milonga. Aí eles chegaram, né, e falaram, nossa, a moça está pensando que a gente está indo para Milonga. Será que elas não sabem que estão indo para Belo Horizonte? Para Belo Horizonte, para Buenos Aires? Aí eu expliquei para eles o que era uma milonga, né? Eles procuraram esse casal para ver se achavam dentro do navio para falar que eles iam na milonga, sim. Mas eu nunca ensinei tango, porque eu sempre fui muito incompetente com o estilo de dança tango. Então, falha minha.
eu tive que ampliar e o Álvaro começou a trabalhar o tango também lá. E a milonga, né? E a milonga, claro. Mas eu estou falando isso, sabe, Raquel, porque lá em Buenos Aires, né, eu não conheço a Europa, né, conheço os Estados Unidos, conheço eu tive em alguns, né, em alguns lugares nos Estados Unidos, e eu dancei tango lá, né, dancei tango, mas infelizmente eu não dancei samba, dancei tango. Em Buenos Aires, eles têm universidade de tango. Aqui, sabe, eu acho que a gente. É por isso que eu estou batendo nessa tecla, sabe, Raquel? Você é uma pessoa inteligentíssima, você é uma pessoa que sabe que nós precisamos. Você teve 300, 500 mil crianças que passaram por você. Hoje, graças a Deus, se você parar e pensar bem, tem algumas delas estão fora do Brasil, outras estão aqui dentro, mas muitas estão fazendo outra coisa, não importa, mas qual é o grande problema? O grande problema é a gente não ter uma perspectiva. Entendeu, Raquel? Os donos de academia, agora, todo mundo, eu tiro por mim, tá, Raquel? Nós estamos sobrevivendo com a ajuda dos alunos que estão aí nos ajudando. Assim mesmo, a gente não sabe até quando, né? Porque o troço está difícil, ninguém sabe de nada. Mas o que é? A gente precisar ter uma classe, entendeu? A gente olhar e falar assim, não, vem cá, olha só, nós vamos ter... As pessoas vão conhecer o que é samba. Samba, não é samba de escola de samba. Para quando eu chegar num lugar qualquer do mundo, as pessoas saberem que forró é forró e samba é samba. Não nós. É igual o tango. Tango tem muitos lugares que você vai para fora aí, né, que eles dizem isso, né? Você vê na televisão de vez em quando, que eles tocam um tango que muitas vezes em Buenos Aires não toca. Entendeu? A gente tem que conhecer. Aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo no Rio de Janeiro, às vezes você pede para alguém botar um tango, a pessoa coloca um tango que não se costuma tocar em Buenos Aires. Só que as pessoas não sabem disso. Entendeu, Raquel? A gente precisa mudar um pouco essa coisa. Isso a gente tem que começar dentro da sala de aula. Você me perdoe, eu vi que nesse momento aqui o Francisco Ancona entrou. E eu quero estabelecer uma relação com o que o Francisco Ancona fez com as minhas crianças e o que nós temos que fazer nas aulas. Dar esperanças, concretizar possibilidades realmente de ação, mostrar o mercado de trabalho que está em torno da dança. Costureiras, médicos, fisioterapeutas, o que ele que está fazendo dança comigo, aonde que no universo da dança ele pode entrar, e não ficando resumindo as aulas em passos. Claro, claro. O Francisco sempre deu esperança para as minhas crianças. Eu sei que outras pessoas também chegaram dando esperanças, né? Quantos figurinos vieram de São Paulo para as mães e eu recortarmos figurinos e fazer com que as crianças chegassem arrumadas em todos os lugares. Não que elas não tivessem roupas, mas não tinham possibilidades de ter uma roupa tão bonita e fazer como um figurino doado pela aquela Patrícia e o Penaforte, que sempre fizeram campanhas e mandaram roupas e mais roupas para as minhas crianças, sapatos. Então, essas esperanças que são dadas, essa esperança que você tem de ver amanhã a nossa condição de professor ser reconhecido como profissional e o nosso samba no mundo inteiro, essa esperança que nos move a continuar, Marquinhos. É por isso que você está fazendo lives. Claro. Por isso que você está batendo na mesma tecla. E é por isso que eu também estou aqui com você e tantas pessoas nos ouvindo e nos vendo, né? Olha só, Raquel, faltam 50 segundos. Deixa eu te falar. Eu vou encerrar a live, mas vamos voltar, porque eu quero te fazer uma pergunta. Vamos levar 10, 15 minutinhos, para não tomar teu tempo muito, não, tá? Mas não, porque o horário aqui é diferente. É diferente, tá aí. Depois eu vou. Você pode até falar sobre isso. Eu vou encerrar a live agora e vou te chamar de novo. Tá? Eu vou entrar agora mesmo de novo. Peraí, deixa eu só gravar essa live, depois eu explico para todo mundo. Senão vai acabar que nem ontem. Ela vai encerrar. Eu vou encerrar aqui e vamos voltar, tá? Sofia, é bom, eu teria que ler isso aqui teu, mas não vai dar tempo de ler agora.